O dedo do velho. Capítulo 2. O automóvel ia a toda velocidade. Sentindo o ar bater-lhe no rosto, Claudino desanuviava-se de pensamentos enervantes. Teria tempo de cogitar nas suas fantasmagorias quando chegasse ao seu destino, preferia entreter agora a imaginação com os seus negócios, que iam bem, e os seus amores, que também não iam mal. Tinha exatamente no bolso, havia já 2 dias, uma carta de Cora, marcando-lhe uma entrevista para a noite imediata, dando aquele passo, dizia ela, animada pela ausência do marido, que partia para o sul a escolher gado para uma das suas propriedades rurais. Abençoada ideia de homem! Que todos os touros, carneiros e cavalos que ele adquirisse se multiplicassem assombrosamente, em seus pastos, nos mais numerosos e belos exemplares das raças respectivas. Para ele bastava-lhe a glória e a delícia de beijar-lhe a mulher, e ora isso não era fortuna de que outro qualquer se pudesse gabar. Cora, com toda aquela estonteadora beleza de loira, que Deus lhe dera e o diabo lhe acrescentara com as suas artes, era de uma honestidade proverbial na própria roda dos maledicentes. Ele mesmo não se sabia explicar a facilidade daquela conquista. Havia só 2 meses que frequentava a casa dela e já há muitos dias as suas mãos se encontravam em movimentos furtivos e os seus pés se procuravam embaixo da mesma mesa era que o marido, cabeludo e trigueiro como um turco, fazia e desfazia paciências, muito calado, combinando cifras. Coubera-lhe a ele, Claudino, a dita de quebrar o gelo daquela mulher virtuosa e de lhe dar frêmitos de desejo ao corpo esguio e branco como os das virgens das iluminuras. Raciocinando um pouco, isso afinal não o devia admirar, visto que a sua modéstia não ia até a tolice de desconhecer o valor do seu espírito e o garbo das suas exterioridades. Seria mesmo um imbecil se não considerasse um bonito rapaz e ainda com a circunstância favorabilíssima de se vestir sempre no melhor alfaiate do Rio de Janeiro. A sua perspicácia era também bastante aguda para perceber que todas as mulheres, inclusive a doce Cora, olhavam para suas casemiras com ar de absoluta aprovação. Apesar, porém, de todas essas vantagens, poderosíssimas, ele não ousara esperar que o beijo definitivo dessa senhora honesta viesse tão depressa. Cora mostrava saber aproveitar com afã as ocasiões, ciência que muita gente ignora, e nisso revelava ainda ser uma mulher superior. Um triunfo em toda a unha, aquele, mas que viria depois? Como acabaria? Por mais que o seduzissem certas intrigas, tinha-lhe sempre medo do fim. De mais a mais o marido de Cora era um homem de fisionomia medieval, trescalante a ciúme. Enfim, fosse Deus servido da melhor forma, o que lhe importava agora era reformar, para as suas entrevistas de amor, aquela casa da rua Costa Bastos, forrá-la de novo, pintá-la de fresco. Seria isso até um magnífico pretexto para se desfazer de alguns móveis velhos que por preguiça conservava em casa, como aquela almanjarra da biblioteca, carregada de livros e de traças, e como o oratório, em que a irreverência do Antão metia as caixas dos seus charutos e as latinhas de graxa para os seus sapatos. Mas esse plano desfez-se à lembrança de que a linda Cora não saía sozinha, vendo-se por isso na contingência, pobre mártir, de marcar as suas entrevistas de amor para a própria casa. Contanto que o diabo do marido não aparecesse. O que seria preciso era influí-lo a ir escolher animais todos os meses às feiras do sul, e que ficasse por lá, pelo menos 15 ou 20 dias de cada vez, porque isso de se sujeitar ao papel ridículo do esconde-esconde em casa alheia, não estava de acordo com os seus hábitos. Gostava do fruto proibido, sim, mas saboreado com sossego, delicadamente, demoradamente. Refastelando-se ainda mais no banco, Claudino lembrou-se que no dia seguinte teria de ir mais cedo para o escritório, obrigado pela urgência do Correio do Norte, aquela estopada de tantas cartas parecidas. Na verdade, a vida só era boa como ele a levava naquele instante, correndo aventuras na asa do vento. Seria entretanto prudente ir imaginando o que houvesse de dizer a esse tal Lourenço, se o encontrasse em casa. O que lhe não confessaria, nem a pau, era a razão extravagante, mesmo absurda, da sua visita. Mas que motivo arranjaria ele, homem de comércio, para se apresentar pela primeira vez numa casa estranha, em dia útil e a horas de trabalho? Ainda era tempo de voltar para trás, e estava quase resolvido a fazê-lo, quando o automóvel parou em frente a um portão de ferro entreaberto. Era ali. Entro? Não entro? Vacilava Claudino, embaraçado, afinal,
é ridículo isto que eu estou fazendo. Mas já agora, que diabo, o melhor é ir até ao fim. A sua convicção e a sua esperança era saber logo ao primeiro toque de campainha que o Sr. Lourenço não estava em casa. Mas enganou-se. 0. Sr. Lourenço estava. Um jardineiro, engelhado e baixinho, correu à entrada, e, mesmo sem indagar de quem se tratava, afirmou que sua senhoria podia entrar, como se já estivesse prevenido da sua vinda. A casa, alta, cor de oca, de 2 andares, ficava dentro, ao fundo de uma rua de bambus, cujas pontas se arqueavam em cima, formando túnel. Era uma sombra deliciosa por toda a extensão de uns 50 metros. Caminhando por ela, Claudino pensava a cada passo. Mas que irei eu dizer ao homem? Ora, já se viu uma coisa assim? Mal. De mais a cães em casal efetivamente, ao desembocar da Rua dos Bambus, viu no patamar dos 4 degraus de pedra da entrada, um cão ruivo, que, sentado sobre as patas traseiras, fixava nele um par de olhos redondos, mais semelhantes aos olhos das focas que aos dos cães. Era um animal esquisito, de pelo erriçado e duro como os das escovas de arame. Claudino hesitou um momento em passar por ele, mas, vendo a sua impassibilidade, subiu a escada, pensando: é extraordinário, nem mesmo o cão se alvoroça com a chegada de um estranho. E, aproximando-se da porta, ia empurrar o botão da campainha, quando viu aparecer, através dos vidros, uma senhora alta, de bandos brancos, que veio depressa ao seu encontro e disse, em ar de censura, antes mesmo de lhe ter ouvido a mais leve pergunta: como o senhor tardou? Minha senhora, eu. Agora, não perca tempo. Faça o favor de entrar. Haverá talvez alguma confusão. Tomam-me, naturalmente, por uma outra pessoa. Ela devia ser surda, porque respondeu: o quarto dele é no 2º andar. Venha comigo. Contanto que o senhor ainda chegue a tempo. Julgará Vossa Excelência que sou médico? Ela não respondeu, tomou-lhe o chapéu e a bengala das mãos, suspirando. Foi uma noite horrível. Talvez que Vossa Excelência pense que sou tabelião? Não percamos tempo, observou ela, sem o atender, e guiando-o através de um corredor largo até a escada do pavimento superior. Aí, fazendo-lhe sinal para que subisse na frente, aconselhou: tenha cuidado com os degraus, que são um pouco traiçoeiros, Sr. Claudino. Senhor Claudino. Senhor Claudino. Como poderia aquela senhora, que ele jamais vira em dias de sua vida, saber assim o seu nome? Continuaria a ilusão? Estaria ele doido varrido, ou dentro ainda de um sonho? Para ter uma sensação da realidade, beliscou disfarçadamente uma das coxas. Doeu-lhe. Não há dúvida, sou eu, pensou Claudino, estacando. Já agora não o faça esperar, tenha paciência, sim? Disse a seu lado a senhora dos bandos. E a sua voz estava impregnada de uma tal tristeza e doçura que o moço subiu a escada toda em um só fôlego. Fosse o que fosse, estava morto por saber a verdade daquela história, ainda inédita nos anais da sua vida. A escada desembocava em cima numa saleta circundada de portas e de armários. Uma mulatinha magra revolvia roupas brancas num deles, sem nem ao menos ter a curiosidade de voltar a cabeça, para ver quem passava. Desse modo, Claudino varejava. Pela primeira vez todo o interior daquela casa alheia, sem despertar a atenção dos seus moradores, como se lhes fosse familiar. Penetrava agora num outro corredor, ao fundo do qual se abria uma janela para a galharia em flor de um grande pé de hibiscos. De cada lado desse corredor havia 2 portas, foi na segunda da direita que a senhora dos bandos parou, fazendo-lhe o gesto de esperar. Ele esperou. Começava a sentir-se nervoso, impaciente. Ardia por acabar com aquilo e voltar para a sua vida interrompida. Não era homem para mistérios e enredos sobrenaturais, toda a sua ufania era de ser um bom animal, de carnes rijas e espírito lavado de preconceitos. No mesmo minuto em que a senhora reapareceu abrindo a porta do quarto para que ele entrasse, assaltou-o de chofre a ideia de estar sendo vítima de um embuste qualquer. Que o esperaria dentro desse quarto? Teriam tido aquele trabalho todo para lhe roubarem o relógio e uma carteira insignificante?
Nesse relance passou-lhe pelo espírito a probabilidade de um assalto, de um assassínio, ou imposição da sua assinatura para fins odiosos, mas a lembrança do dedo do velho, furando a luva de neblina que envolvia toda a mão para apontar imperativamente uma frase, ordenando que se socorresse um homem, afastou-lhe tais pensamentos da cabeça. E agora já não havia tempo para suposições. Era ver e ouvir. Faça o obséquio de entrar. O quarto 3 andava iodofórmio, e ainda por cima estava com as venezianas fechadas. Claudino tropeçou num tapete, depois num banquinho de pés. Trazia os olhos cheios da luz do sol, não via nada na meia escuridade. Alguém lhe segurou no braço, pelo cotovelo e o levou até a uma poltrona antiga, onde o fez sentar-se. Era ainda a senhora dos cabelos brancos que o dirigia. Foi preciso que ele tivesse descansado alguns minutos em silêncio, para que pouco a pouco pudesse distinguir os objetos que o cercavam. Estava em frente a uma cama de ferro dourado onde um moço repousava, recostado em almofadões. Claudino reconheceu nesse moço o pianista da casa de Cora e já com isso não sentiu surpresa, de tal jeito os sucessos se iam desenrolando. No fim, tudo se há de explicar, pensava, voltando a cabeça para um dos ângulos do quarto, onde, a um cochichar de vozes femininas, se juntava o rumor d'água despejada pelo gargalo de uma moringa. Notou então com estranheza, que nesse canto do quarto, como nos outros 3, havia grandes blocos de gelo em bacias de ágata. As vozes eram da senhora de cabelos brancos e de uma moça pálida, de trança solta e avental azul mal atado sobre o vestido claro. Eram ambas da mesma estatura e ocorreu a Claudino que fossem mãe e filha. A presença daquelas 2 mulheres tranquilizava-o. A mais nova, tendo enchido um copo d'água, veio oferece-lo ao doente, com todo o jeito e carinho. Depois de ter bebido a água, Lourenço ordenou, com um gesto de cabeça, às 2 senhoras que saíssem, e as 2 caminharam para a porta, mas a moça voltou. De lá ainda a alisar os lençóis da cama, a olhar de perto, longa, amorosamente, para o rosto de Lourenço, depois, fixou Claudino como a pedir-lhe piedade e saiu fechando a porta sobre si. Cheguei ao fundo do poço, que é agora, pensou Claudino consigo. E disse: às suas ordens, senhor Lourenço. Obrigado. Espero não perder palavras, mas primeiro jure que não repetirá a ninguém o que me vai ouvir. Jurar. Até a fórmula empregada pelo doente tinha um sabor novo para Claudino. Repugnando-lhe fazer um juramento, ele calou-se, embaraçado. A voz do outro, embora fraca, era tão clara, tão limpa, tão bem articuladas lhe saíam as palavras dentre os beiços desmaiados, que seria impossível perder-lhe uma única sílaba. Procurando evitar a solenidade de um compromisso, cujo valor não podia ainda avaliar, Claudino perguntou: não é para furtar-me a servi-lo, mas desejaria saber por que e para que vinham aqui. Estou agindo sob o poder de um mistério que não compreendo. Ninguém pode compreender mistérios. Mas vá primeiro dar volta à chave daquela porta, não quero que ninguém nos ouça. Ninguém. A menina que acaba de sair deste quarto é minha prima e minha noiva. Era minha noiva, eu já devo falar da vida como de um assunto passado. Faça favor, examine bem tudo, devemos estar sós. Minha tia é surda, mas a curiosidade é capaz de fazer o prodígio que a medicina e o tempo não conseguiram fazer. E se ela me ouvisse, não teria depois razão para chorar por mim? Ninguém? Ninguém. Aproxime-se e esforce-se por entender-me, mas, já que não quer jurar, dê-me a sua palavra de honra de que não referirá a ninguém o que me vai ouvir. Dou-lhe a minha palavra de honra. Escute, vino-nos 2 vezes, a primeira, cruzando-nos numa sala onde eu entrava, quando o senhor saía, a segunda, na mesma sala em que o senhor conversava alegremente, enquanto eu tocava músicas após músicas, a pedido de uma mulher. Não me esqueci. O senhor nesse dia tocou uma sonata, cujas harmonias me ficaram na memória. Era a sonata à minha noiva, inspirada por esta pobre criança. Foi a última vez que a toquei. Há de tocá-la outra vez no dia do seu casamento, se não for ainda mais cedo. Nunca mais. Olhe. E Lourenço, afastando com a mão esquerda a colcha de sobre o busto, mostrou o braço direito ligado no pulso. Tinham-lhe amputado a mão.
Claudino não pôde reprimir um movimento de horror. Escute. Não podemos perder tempo. A minha história é esta: solicitado por uma mulher casada, fui ontem à meia-noite a uma entrevista de amor em sua casa, e justamente no instante em que, pousando a mão no parapeito do seu terraço, eu ia saltar para dentro, vi reluzir na treva o raio branco de uma lâmina e senti que alguém de dentro me decepava a mão. O marido. Fosse quem fosse, pouco importa. Eu não posso condenar ninguém. Caí na rua e arrastei-me de bruços até aos trilhos dos bondes, com a intenção ou de morrer de uma vez esmagado pelo primeiro carro que passasse, ou de, sendo encontrado ali, ver atribuído a um acidente vulgar o meu desastre. Salvava assim a reputação de uma mulher. Salvava a rainha. Foi na minha que pensei. A figura da minha noiva apresentou-se-me diante dos olhos como um remorso. Nunca amei tanto. Felizmente, ela acreditou. Dê-me água. Claudino tremia ao deitar água no copo. Obrigado. Sentindo esvair-me em sangue, bem vizinho da morte, sabe no que pensei? Que na mão que me tinham cortado, ficava um anel com o nome da minha noiva e a data do nosso primeiro e único beijo. Então, uma indignação sacudiu todo o meu corpo e o meu pensamento voou para o Senhor. Para mim? Por que para mim? Mas isto tudo é um pesadelo. Há muita coisa na vida, que parece sonho, se é que tudo não é sempre realidade. Pensei no Senhor como a única pessoa capaz de ir buscar esse anel e trazê-lo à minha noiva, ou a mim, se eu ainda estiver vivo. Ficando em poder do meu assassino, esse anel se me afiguraria como uma ameaça ao sossego da minha memória. Ele seria em todo o tempo testemunha de uma verdade, que precisa ser enterrada comigo. Compreende? Compreendo. Lembro-me confusamente do resto: um automóvel da assistência, médicos discutindo ao redor de mim, e a minha chegada aqui à casa de minha tia. Conscientemente às vezes, e inconscientemente outras vezes, eu chamava pelo seu nome, como pelo da única pessoa capaz de salvar-me. Agora já sabe tudo. Não sei nada. Falou-me em ir buscar um anel. Onde? Como? Em casa dela. Mas onde é essa casa e quem é ela? Cora. Pois não tinha adivinhado? Cora. Não a condene e acredite que ela é uma mártir. Só por muito amor consentiria em ser minha. Só por muito amor. Leve-lhe a minha carteira, onde há uma carta sua, que não deve ser lida pela minha noiva. Percebe agora por que pensei no Senhor. Cora dizia sempre que o estimava como a um irmão. Vá vê-la, console-a, que ela também deve ter sofrido muito, e entregue-lhe a carta de que lhe falei e peça-lhe o meu anel, em que está gravado o nome de Beatriz, vítima inocente de toda esta tragédia. Mais água. O Senhor está tintando, é também por causa do gelo com que encheram o quarto. Vá, não perca tempo. Eu já não tenho forças, se pudesse trazer também a minha mão. Que saudades eu teria do piano se continuasse a viver. A minha carteira está embaixo do meu travesseiro, leve-a. É essa, adeus. Lourenço desmaiava, lívido, rolando a cabeça no almofadão. Claudino correu a abrir a porta e logo deparou com a noiva do pianista, em pé, de encontro à parede fronteira, à espera de poder entrar. Depois de assegurar-se de que o doente voltava a si, Claudino desandou todo o caminho por que tinha andado, até aquele segundo andar. Embaixo, a senhora dos bandos brancos, que ele sabia agora ser a dona da casa, correu ao seu encontro, resumindo numa palavra inexpressiva toda a sua curiosidade ansiosa. Então? Claudino gritou. O mal não me parece de morte. Há muita gente por aí que vive gorda e satisfeita depois de ter passado por desgraças idênticas. Vossa Excelência deve ter encontrado muitas vezes, por essas ruas, pessoas a quem falte uma perna ou um braço e que, entretanto, não parecem mais tristes do que qualquer de nós. Tem razão, mas serão pessoas de outra natureza. Meu sobrinho é excessivamente impressionável. O senhor voltará a vê-lo? Sim, logo à noite, ou amanhã de manhã, de entretanto desejaria que me informasse de uma coisa. Pois não. Quem foi que me mandou chamar? Quem foi que o mandou chamar? Sim,
Porque evidentemente Vossa Excelência, como todos da sua casa, esperava por mim. Certamente. Ora, como eu hoje não fui à minha casa comercial e ignoram aqui o meu domicílio particular, calculei que alguém da sua família tivesse mandado para o meu escritório um recado, que eu não recebi. Não. Nós todos supunhamos em casa que Lourenço tivesse avisado por meio de qualquer médico ou empregado da assistência, visto que desde que chegou participou-nos a sua visita, continuando a falar no seu nome com ansiedade crescente. Mas se o senhor não recebeu nenhum chamado, como veio até cá? Vim por acaso. Hein? Claudino retraiu-se. Talvez não fosse conveniente dizer tudo. Inventou então a combinação de uma entrevista marcada por Lourenço havia dias e saiu. Apressado e nervoso. No terraço, o mesmo cão ruivo, iriçado, de olhos de foca, deixou-o passar sem nem sequer fazer ouvir uma rosnadela. Os bambus moviam-se, agitando sombras na areia do jardim, e por uma esquisitice da imaginação torturada, Claudino, dando ao chofeu o endereço de Cora, pensava na figura negra do varredor das ruas, alta noite, arranhando nas pedras a sua espalmada vassoura de raízes e cantarolando soturnamente aquela toada monótona de que não entenderá as palavras, mas que lhe ficará no ouvido.